Uns minutos, que alguém tem que fazer um questionamento, alguém tem alguma pergunta. Microfone, por favor, peço que utilize. Aquele ali da ponta, por favor. Ah, tem um aqui já, móvel. Peço que faça sua apresentação, por favor. Boa tarde, meu nome é Gabriel, sou professor de História. Eu sou também um dos diretores do Sindicato dos Profissionais da Educação. E eu estou aqui para fazer algumas considerações, algumas perguntas. Saudar a mesa, saudar a vereadora Elísia Rangel, presidente da comissão, em nome de quem eu saldo todos os presentes das secretarias, do Poder Legislativo e Executivo. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma pequena observação que me pareceu durante a apresentação que há uma situação positiva em relação ao regime próprio de previdência. Perdão, situação positiva? Positiva, em relação à previdência municipal. E nós sabemos que a contribuição da previdência municipal, ela vem especificamente do profissional efetivo, certo? O profissional contratado, ele não contribui para a previdência municipal, ele contribui para a INSS. Então, do ponto de vista da responsabilidade fiscal, e para manter o equilíbrio das contas da Previdência, é sempre importante a gente priorizar a contratação e as convocações dos profissionais efetivos, dos concursados. E a partir desse ponto de vista, nós temos hoje uma realidade nas escolas de Saquarema, que diz respeito, por exemplo, vou dar um exemplo, que é um exemplo assim, mais claro do que eu estou tentando falar aqui. Nós temos 70 convocados para profissionais PAEDs, que são profissionais de apoio ao estudante com deficiência. Esses profissionais, eles prestam todo tipo de auxílio, inclusive pedagógico, para os nossos estudantes que têm algum tipo de deficiência, precisam desse acompanhamento. E 800 contratados, com previsão, inclusive, de fazer uma nova seleção, para o ano que vem, esses contratos que se encerram aqui no dia 31 de dezembro, 800 contratados contribuindo para a INSS, não contribuindo para a Previdência do município. Então, eu acho que é um bom momento para a gente fazer essa reflexão. Está na hora da gente fazer as convocações dos PAEDs, está na hora da gente, inclusive, fazer um bom debate, sobre o nosso plano de carreira. Nosso plano de carreira, que inclusive é algo que é importante a gente salientar aqui, os profissionais da educação, eles têm uma situação diferente do ponto de vista do seu financiamento em relação aos outros profissionais da administração pública municipal, porque boa parte do financiamento desse pessoal vem de uma rubrica própria, ao contrário dos outros profissionais. Nesse sentido, não faz muito sentido a gente atrelar a discussão de um plano de carreira dos profissionais da educação a um plano de carreira geral. A gente tem que discutir as duas coisas de maneira separada. E uma coisa não pode atrapalhar a outra, porque não atrapalha. E aí, a gente entra numa outra questão. A principal rubrica da educação hoje, me corrija se eu estou enganado, não é o Fundeb, é a parte dos royalties de petróleo. O Fundeb, ele é alto, eu vi ali, ele é um bom valor, mas é a rubrica do petróleo, do regime de partilha, do regime de partilha. E aí, o regime de partilha, ele tem uma característica que diferencia do regime de concessão. O regime de concessão, criado lá na década de 90 pelo Fernando Henrique, ele não permitia gasto com o pessoal. Sim. O regime de partilha, criado a partir de 2012, com a Dilma Rousseff, já permite gasto com o pessoal. Então, nós temos todo o espaço possível, necessário, toda a tranquilidade do mundo. Só um adendo. Só permite para a educação, tá? Na saúde não permite. Eu estou falando, tudo bem. Então, a gente pode discutir questões, como, por exemplo, por que quase a metade dos salários dos profissionais de educação vem de gratificações? A gente pode discutir isso. Por que a gente não pode, por exemplo,
incluir no salário dos professores, que recebem a famosa GID, né? O auxílio tecnológico, né? A GID, né? Agora, uma outra... E aí, a gente não está falando apenas de uma boa remuneração dos professores. Eu estou falando aqui, eu não estou nem falando para aumentar a remuneração final. Estou falando para fazer uma inclusão, né, no salário base. Porque a gente tem que pensar real mesmo, o salário que precisa ser aumentado é o profissional, por exemplo, o monitor de ônibus, que está ganhando um salário mínimo, numa cidade que tem esse orçamento. O motorista do ônibus, o auxiliar, né, de creche, o auxiliar de disciplina, né, todos esses profissionais, secretário escolar, né, que estão ganhando em Saquarema hoje um valor inferior que em outras cidades do município, que não tem esse orçamento que a gente está vendo aí. Então, eu acho que é uma boa oportunidade da gente fazer um debate sério sobre, né, que tipo de cidade nós queremos e qual o papel da educação. Nós temos que fazer um debate, por exemplo, do ponto de vista da responsabilidade fiscal, de tentar trazer esse professor para morar em Saquarema, porque aí o imposto de renda dele vai ficar aqui, né? Porque aí ele vai emplacar o carro dele na cidade, o IPVA vai pagar aqui, né? E como que a gente faz para trazer esse professor para cá? A gente tem que dar para ele, por exemplo, a oportunidade da dedicação exclusiva, senão ele vai ficar rodando a região, né, para dar aula, aí dá uma aula aqui, dá uma aula no Rio de Janeiro, dá uma aula... Esse professor que não tem dedicação exclusiva, né, à nossa cidade, ele também não vai render tão bem quanto aquele que está morando aqui, que se dedica totalmente à nossa cidade. Então, essa é as contribuições que eu gostaria de dar e agradecer aí a oportunidade. Perfeito.